só para fechar esse primeiro bloco e chamar atenção aqui para alguns pontos. São os indicadores referentes à temática do suicídio no cômputo geral e não necessariamente só da prevenção. E vai explicar, justificar o porquê das nossas ações nesse sentido. Porque é muito estranho a gente pensar, por que falar de suicídio, né? Ah, é mais eficaz, é a melhor solução, como o próprio slogan diz, né? Mas por quê? Essa é o grande X da questão, né? É a melhor solução por conta desse percentual. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Isso significa que a cada 100 mortes, 90 eu consigo evitar. Quer ver um exemplo? Temos aqui aproximadamente 100 pessoas, certo? Vamos fazer aqui... Gláucia, levante a mão, por favor. Então, seria mais ou menos o seguinte. Da Gláucia e da Cláudia, podem ficar em pé? Da Gláucia e da Cláudia para frente. Se isso todo mundo aqui cometesse suicídio e a gente tivesse uma ação máxima, somente, entre aspas, esse percentual iria de fato executá-lo. Percebem a grandiosidade do trabalho? Obrigado. Essa é a ideia, é chamar atenção para o número cru. E do número cru, a gente conseguir atuar para melhorar o cenário. A cada 45 segundos morre vítima de suicídio no mundo. Esse 45 segundos, alguns indicadores, 40, eu tentei ser o mais otimista. Hoje em dia se trabalha com 40, tá? A cada 45 minutos, morre suicídio no Brasil. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta se matar. Começa a ficar uma conta incômoda, né? Para cada morte ocorrida todo dia, há entre 10 e 20 tentativas. Isso aqui começa a ter um número um pouco obscuro, porque quando chega lá no hospital, esse número é difícil de rastrear. Exemplo, se o indivíduo tenta cometer o suicídio por uma ingesta de algum tóxico, de algum remédio, ele chega no hospital e ele vai ser identificado como uma intoxicação por um princípio ativo. Não necessariamente qual foi a intenção raiz que era cometer o suicídio. De tal forma que esse número, se a gente fizer um registro, uma análise de causa raiz, essa conta explode. E começa a ficar o cenário, que já é trágico, ainda mais trágico. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Aqui tem aproximadamente 100. É mais ou menos falar que 16, 17 já pensaram de forma real em se matar. E eu digo se matar, é para chamar o termo para o português bem claro. É se matar. Suicídio. Esse não tem o meio às conversas. E o número de vidas perdidas, todo mundo acha que a guerra mata muita gente, né? Se somar guerra, mais homicídio, morre mais gente por suicídio. Começa a perceber que o negócio começa a ficar feio? Consegue entender o fio da meada? Aí vem o pior, né? Porque isso também acontece nos jovens, com a temática do bullying, por diversos motivos. Começa a acontecer nas crianças, por outros diversos motivos, modismo, tendência dessa moda um pouco estranha, né? Até 2020 vai ocorrer um aumento de 50% na incidência anual de mortes por suicídio no mundo, dado da OMS. Fazendo paralelo com a doutrina espírita, processo de transição planetária, doutor Rui, a gente conversava há pouco, onde esses números, esse cenário tende a ficar um pouco mais acentuado, obras póstumas, Kardec disse isso 1800 e meados, a OMS comprova hoje.
E a primeira medida preventiva, informação. Preciso deixar o medo de falar. Vocês lembram quando o HIV surgiu no mundo de forma mais pungente? E foi aquela ideia nossa, é difícil falar, fulano morreu de forma muito trágica. Lembram? Eu acredito que isso tenha acontecido no mundo inteiro, no Brasil com certeza. E foi a primeira campanha, além do processo da prevenção propriamente dito, foi começar a desmistificar o processo, a retirada do tabu, a tratar isso não como um assunto corriqueiro, um assunto sério, mas um assunto que a gente conversa na mesa, na sala de jantar ou na sala de estar. Não que seja um assunto agradável, mas é um assunto necessário. Então é preciso acabar com esse tabu, desmistificar o processo e saber que suicídio acontece com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Comportamento suicidário acontece com todo mundo, 100%. Comportamento suicidário é diferente de grupo de risco, que não existe mais. Comportamento suicidário é aquele indivíduo que em algum momento diz, poxa, estou cansado disso aqui, fazendo referência à vida. Ele abriu uma brecha na psique. Ou, na próxima encarnação, nessa eu já estou esgotado. Ou, ninguém me entende. É aquele comportamento do tadismo que começa a abrir brecha. Se for potencializado, se for explorado, ele vai aumentando a gravidade. E a proporção que mais impacta, pelo menos a mim, de cada 100 pessoas, 17 já pensaram ou têm o pensamento suicida. 5 pessoas planejam. Talvez vocês não entendam o que seja planejar. É um estado de sofrimento absoluto. Porque o indivíduo planeja amarrar a corda no pescoço. O indivíduo planeja tomar muito remédio para morrer. Vocês podem estar achando que eu estou sendo pessimista, mas é porque o tema é sério. E é pesado, mas é necessário. E desses 5, 3 tentam. E desses 3 que tentam, 1 consegue. Seria mais ou menos fazer assim, aqui tem 100, não é? João, fica de pé, por favor. O João se matou. Não ri não. É trágico. Eu tinha combinado com ele antes. Pessoal, não é querer pesar o clima, mas é querer dar a tônica certa. Eu sei que muitos aqui muitos de nós aqui temos dores muito profundas. Alguns nesse campo específico. Não é querer potencializar isso, mas é querer trabalhar para desmistificar e tirar essa capa de tabu. Agora a gente segue para o intervalo, e no retorno do intervalo, a atividade é para desconstruir esse peso. É a atividade com a Regina, apresentando a evangelização.